Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão respondeu: Servo mau e preguiçoso, como sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria, antes de começar essa homilia, queria que cada padre dissesse, nós temos campistas aqui do Brasil todo, eu queria apresentar para todo mundo que está aqui nesse santuário, e também quem está em casa, que cada padre dissesse o nome, pelo menos a diocese de onde vem. É Padre José Limeira Sobrinho, sou da diocese de Londrina. Frei Clênio Carmelita, da Paróquia Profeta Elias, Curitiba. Padre Fábio Almeida, Paróquia Nossa Senhora de Belém, Joinville.
Padre Carlos, Diocese de Umuarama, Paróquia Icaraíma. Nossa Senhora Aparecida de Icaraíma. Padre Valdenir, Diocese de Umuarama, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina. Padre Bruno, ninguém conhece, mas fala. Padre Bruno, Comunidade de Canção Nova. Sejam bem-vindos. Padre Diego, Paróquia Santo Antônio de Junqueirópolis, Diocese de Marília. Padre José, Diocese de Umuarama, Paróquia da Ressurreição de Ivaté. Padre Mário, Diocese de Umuarama, cidade de Alto Piquiri, Paróquia São José. Frei Anderson Carmelita, da Arquidiocese de Curitiba. Padre Cícero, Paróquia São Pedro Apóstolo, cidade de Laranjal, Diocese de Guarapuava. Eu sou o Padre Renato, da Diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro. Obrigado a todos pelo carinho. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos começando o mês de setembro. E tradicionalmente na Bíblia, na igreja, a liturgia sempre traz essa temática um pouco de uma saudação especial, de uma reverência à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, em uma justa homenagem a São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, que morreu e celebramos dia 30 de setembro. Então uma prática especial com a palavra de Deus vai nos chamar a atenção nesse mês, mas mais ainda também, esse mês, ou começamos esse mês de setembro, com uma programação especial no Brasil, um pedido da CNBB, de rezarmos nessa Semana da Pátria, especialmente pela nossa pátria. Eu dizia, começando essa celebração, que essa é a parte mais importante do dia, de qualquer dia nosso religioso, é a missa, porque na missa não somos nós que rezamos, na missa é nosso Senhor, é Jesus Cristo quem reza por nós, se oferecendo ao Pai. A beleza da celebração, a beleza do que acontece no altar é a entrega do Cristo por nós. E a liturgia, no final desse dia, nos presenteia, nesse encontro nacional de campistas, nos presenteia com essa belíssima parábola dos talentos. Um convite à diligência, um convite à fidelidade, um convite à vigilância que o Senhor nos chama através dessa parábola. Essa parábola dos talentos, ela no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós acabamos de ouvir, é naquele contexto de 2 capítulos em que há muitos textos escatológicos. Nosso Senhor está falando da volta dele, da parousia. Ele está falando que a sua mensagem foi pregada, agora começa a missão da igreja, os apóstolos devem ir pelo mundo, mas ele voltará. E aí nós temos lá no capítulo 25 a parábola das virgens prudentes. Nós temos aquele belíssimo capítulo, aquele trecho do juízo final. E nesse contexto, capítulo 25 de Mateus, tem essa parábola que nós ouvimos sobre os talentos. O texto é esse, eu disse é uma parábola, mas o seu sentido é muito claro e real e pode ser empregado na nossa vida. É uma página belíssima de literatura, se nós quiséssemos olhar assim. Pois, o que é que no primeiro momento nós podemos olhar nessa parábola? Primeiro momento, a parábola vai citando que um homem, esse homem é Deus, na parábola, ele vai distribuindo talentos. Diz o texto, a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e ao terceiro ele deu 1. E diz o texto do Evangelho assim, segundo a capacidade de cada um. A primeira coisa que nós queremos pedir a Deus nessa hora, lendo esse texto, ouvindo essa palavra, é que o Senhor possa exorcizar da nossa vida todo tipo de comparação. Porque a um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1, segundo a capacidade de cada um. Pois meu irmão, minha irmã, a nossa caminhada religiosa, ela começa a ser estrutura quando eu começo a invejar o talento do outro, a ter ciúme do talento do outro. Isso é muito comum no meio de nós, tantas vezes.
não só no seio das famílias, mas também nas nossas tribos de acampamento, nos grupos, nas pastorais da igreja. Quantas vezes o nosso olhar não está para a beleza daquilo que Deus nos deu, segundo a capacidade de cada um, mas está voltando-se sempre para aquilo que o outro recebeu. Você vai pedir ao Senhor essa graça hoje. Senhor, tira do meu coração toda forma de comparação negativa nesse sentido. Mas diz ainda a parábola, num segundo momento, que esse homem, esse patrão, ele vai para longe em viagem. Aqui uma coisa interessante, para a gente também tirar da nossa cabeça essa preocupação com a data, quando é que Jesus vai voltar. Muitas pessoas na história tentaram fazer isso e erraram. Porque o Senhor já tinha dito quanto ao dia, a hora, ninguém o sabe, só o Pai do céu o sabe. Pois ali diz que ele foi para muito longe, ele foi para longe em viagem. Ou seja, não era para aquele momento e o tempo não era estimado, olha, vou voltar tal dia. O Senhor não disse. Pois bem, ele confia a administração dos seus bens, diz a parábola, aos seus servos. Administração dos seus bens. Ele não diz, olha, eu estou doando para vocês, façam o que vocês quiserem. Não, a parábola está dizendo que o Senhor confiou a nós os seus bens. Ou seja, ele podia fazer tudo sozinho, mas ele quis contar conosco. Gente, isso é extraordinário, meu irmão. Presta atenção no que Deus está te dizendo nessa hora. Nós somos aqui campistas do Brasil todo, gente de pastoral, de movimento, de grupo. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quis contar conosco. Você que está em casa nos assistindo também, e participa de pastorais, de grupos, de movimentos, e às vezes ainda fica achando bom, eu estou ajudando muito na igreja, né? Eu estou fazendo tanta coisa. Quantas vezes você vai medindo com uma régua aquilo que você tem feito para Deus? Desculpa eu te frustrar nessa hora, mas Deus não precisa de você e nem de mim. Deus poderia fazer isso sozinho, sim ou não, gente? Sim ou não? Tem alguém que tem dúvida disso? Pois o Senhor pode fazer tudo sozinho, mas Ele quis contar conosco. E a parábola é linda, vai dizendo isso, que o papel agora dos servos é multiplicar os talentos. O papel dos servos é esse, dobrar, multiplicar aquilo que recebeu do Senhor, multiplicar aquilo que Deus confiou a nós. E muitas vezes Jesus falou isso no Evangelho. Ele usou algumas vezes a imagem do fermento para levedar a massa, para fazer a massa crescer. Outras vezes ele usou a imagem do salzinho que tempera a massa toda, não é? Outras vezes ele usou a imagem da luz que chega e não é colocada debaixo da mesa, mas em cima para iluminar todos. Ou seja, o Senhor vai contando conosco, confiando a nós o seu patrimônio, não para ser protegido e guardado simplesmente no depósito da nossa vida, mas Deus confiou o seu patrimônio a nós para fazermos crescer o seu patrimônio. Meu querido irmão, minha querida irmã, finalizando já esse dia de acampamento, hoje o Senhor nos falou tanta coisa, desde a parte da manhã com a irmã Zélia, a beleza daquilo que a irmã Zélia nos erguia diante do Senhor, a sermos homens e mulheres de Pentecostes. Depois o Dunga e o Astromar também nos colocaram as diretrizes concretas dessa vivência, lá onde Deus nos chamou, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. Não vagueando por aí num turismo religioso, onde eu não tenho compromisso com nada. Não, a experiência que o Senhor nos chama é muito concreta, é muito no feijão com arroz de todo dia. E agora, depois do almoço, o Rodrigão, naquele testemunho maravilhoso, né? Ele nos chamava a olhar, mesmo que fosse para o deserto, mas olhar com fé, olhar com obediência e olhar com fidelidade a Deus, porque o deserto florirá. Pois, queridos, aqui nessa parábola do Evangelho, o Senhor vai coroando tudo isso, contando conosco. Nós somos esse salzinho que vai temperar a massa, o fermento que vai fazer a massa crescer. Nós somos essa luz que vai trazer, a partir da beleza do Evangelho, claridade a muitas situações escuras da nossa vida e da vida à nossa volta.
com o talento que cada um recebeu. E são muitos, graças a Deus, graças a Deus. A igreja, na linguagem das cartas de Paulo, é um corpo com muitos membros, e na beleza dos talentos, cada um recebeu uma quantidade de talentos. Nós poderíamos pensar aqui os bens que o Senhor nos confiou. Quantos bens? Quantos bens? Poderíamos pensar só na fé. Deixa eu dizer para você, querido, só a sua fé já é capaz de transformar tantas coisas. Ainda que você a considere pequena, ainda que você diga, bom, a minha fé para que serve? É tão pequena, eu sou tão pecador, tão frágil. Sim, você e eu somos pecadores frágeis, sim, mas o poder da fé dado por Deus a nós é capaz de coisas muito grandes. E na beleza da fé, isso pertence também a esse patrimônio do Senhor. A fé não é um enfeite, não é um apêndice na nossa vida, não é um anestésico que a gente toma quando está sentindo dor e, puxa vida, agora eu vou tomar aqui para passar e aliviar essa dor. Não, a fé é a luz que Deus lançou sobre nós, na certeza das suas promessas se cumprindo ao seu tempo, para enxergarmos o passo de cada dia. Pois foi para isso que na fé Deus te deu tantos talentos. Se você pudesse aqui, querido, agora tomar esse microfone, eu tenho certeza que você ia elencar uma série de talentos que Deus depositou na sua vida, confiou a você, colocou mesmo na sua história, para que a partir daí você pudesse multiplicar. Quantos de nós aqui poderia já, olhando para a história vivida, quanta coisa Deus já fez e quer continuar fazendo conosco. Está vendo esse irmão que está do seu lado aí? Diga para ele assim, irmão, eu nasci para dar frutos. Diga para ele, eu nasci para dar frutos. Diga para ele, eu nasci para dar frutos. Diga para ele, você não nasceu para ter uma vida estéril. Você nasceu para dar frutos. Você nasceu para dar frutos. Quantas vezes a gente se esquece disso? Quantas vezes eu tenho encontrado cristão de todo lado, olhando assim, bom, a minha vida não deu nada certo. Outros trazendo mesmo como que decretos de sentenças, martelando sobre a própria vida, dizendo, bom, a minha vida não deu certo. Ou nada na minha vida dá certo, nada na minha vida dá certo. Pois deixa eu dizer para você, Deus não fez um rascunho e jogou no mundo e deu um nome que você tem. Desculpa, você é obra-prima de Deus. Esse irmão que está do seu lado precisa ouvir isso. Fala para ele, você é obra-prima de Deus. Acorda esse irmão aí, diga para ele. Obra-prima de Deus. Deus não nos criou para a esterilidade. Deus nos criou para a fecundidade. Deus nos criou para dar frutos, e nós precisamos tomar posse dessa palavra. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, tantas vezes eu dizia, não só nós nos autocondenamos, lançando sentenças de condenação, mas nós assumimos condenação decretada pelas pessoas. Quantas vezes as pessoas olharam para você e dizendo, você não tem jeito não, você não vai dar certo não, você não dá para nada. Puxa vida, talvez por um erro, por uma queda, por uma fragilidade sua, decretar uma sentença sobre a sua vida. Você vai renunciar a isso dizendo, não, eu nasci para dar certo, eu nasci para fecundidade a partir daquilo que Deus me chamou. E é por isso, irmãos, com tantas vezes essas sentenças negativas lançadas sobre nós, que nós tantas vezes vivemos aquilo que um dos servos da parábola viveu. Um dos servos da parábola viveu a experiência de cavar um buraco na terra, e assim mesmo cavou um buraco e escondeu o talento que Deus tinha dado para ele. O patrão tinha dado um talento e ele escondeu num buraco, e ele até se justificou, ele tinha razões para isso, razões sem razão, é verdade, mas ele até se justificou, Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, diz o texto. Ou seja, ele vai se justificando diante do patrão, porque ele tem um dos pecados que tantas vezes amarram os nossos pés e as nossas mãos de crescer: o pecado da preguiça.
O pecado da preguiça é esse pecado tantas vezes de enterrar o talento, cavar um buraco, ficar se justificando e depois, a partir daí, a partir dessa experiência, quem sabe, puxa vida, vamos ver o que vai dar, né? Vou empurrando a vida com a barriga. Pois, meu querido, deixa eu dizer para você, esse buraco cavado aí, esse buraco se chama tantas vezes o buraco da preguiça. O buraco dessa doença espiritual que os autores medievais chamavam de assídia, assédia. Aquela experiência de uma tristeza tão grande que causa a nossa vida estéril. De não olhar para o poder e para a força de Deus, daquilo que Deus pode fazer através de nós, mas ficar olhando simplesmente no próprio comodismo, na própria infidelidade para viver a experiência da preguiça. Meu querido, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei o que você tem feito com os talentos que Deus te deu, eu não sei se você tem se colocado nessa segurança estéril, de cavar um buraco e ficar ali a vida inteira, quem sabe esperando a volta de Jesus. Meu irmão, quantos de nós têm vivido ainda a triste realidade religiosa assim? O Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, dizia que um dos dramas do nosso tempo é o analfabetismo religioso. Ou seja, nós conhecemos tanto, de tantas coisas, de tanta tecnologia, de tantos avanços da ciência, e às vezes estamos ainda na cartilha lá da primeira comunhão, da catequese que recebemos quando éramos crianças. Nunca mais aprofundamos nada. Pois deixa eu dizer, querido, hoje a irmã Zélia de manhã nos apresentava alguns documentos, né? Documentos, ela falava de um dos documentos do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Cristão formado cresce, cristão que lê a palavra cresce, cristão que se alimenta e nutre a sua fé, vai dar frutos na sua fé. Quem fica só cavando o buraco e ali se justificando, colocando o talento, vai vivendo essa experiência. A experiência primeiro da infidelidade e como consequência da infecundidade, de uma vida estéril, de uma vida que não vai adiante. Meu querido, muitas vezes esse cavar o buraco ali da experiência da preguiça, eu sei, muitas vezes ele é movido pelo medo. Quantas vezes nós temos medo, padres, meus irmãos, quantas vezes nós temos medo, né? Quantas vezes, diante de situações difíceis, o medo bate a porta da casa paroquial, não é isso? E parece que quer morar ali a vida inteira. E a gente não sabe como resolver as coisas, como é que eu vou? Aí a gente vai às vezes esperneando, né? A gente vai às vezes com as pernas bambas, mas vai, porque se Deus está te enviando, Ele vai te dar condições para viver aquilo. A mesma coisa você, meu irmão, minha irmã, nas missões que você tem vivido, na fé que Deus já plantou aí. Deus colocou a semente da fé para dar fruto. Entenda isso. Nós dissemos agora há pouco e repetimos uns para os outros: eu não nasci para a esterilidade, eu nasci para dar frutos. Pois a beleza daquilo que a parábola está nos mostrando é que esse servo, ele teve medo, mas medo é algo inerente à condição humana. Abraão teve medo com certeza quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou para Abraão o GPS e falou: vem cá, Abraão, olha aqui, o mapa está aqui, meu filho, toma, vai tranquilo, né? Não, vai para a terra que eu vou te mostrar. E a terra seria mostrada ainda. Abraão teve que sair. Com Moisés a mesma coisa. Com Moisés para ir diante do faraó, Moisés ficou gago, com a língua presa, e o Senhor disse: vai diante dele, eu vou te dar a palavra acertada, eu colocarei a minha palavra nos teus lábios. E a mesma coisa com os outros homens bíblicos de todas as épocas, e a mesma coisa no tempo da igreja. Todos nós, a nossa experiência é essa, a experiência também de ter medo, mas se tiver medo, vai assim mesmo. Vai com medo, porque o Senhor, Ele te garantirá a sua graça. Essa não falhará, e nós temos certeza disso. Quantos talentos você tem enterrado na terra da sua vida, do seu coração? Ei, querido, a parábola está falando conosco hoje, a palavra de Deus está nos falando quantos talentos por medo temos cavado o buraco e colocado ali na história da nossa vida. O Senhor vai dizendo para nós hoje, e com muita desculpa ser muito aqui sincero com você que está me ouvindo, muitas vezes é a atitude espiritual da preguiça. A preguiça, num primeiro momento, ela parece até uma coisa engraçada, né? Eu não sei a experiência dos senhores padres, quando a gente confessa,
e atende as pessoas em confissão, sabe? Algumas vezes a pessoa quando confessa a preguiça, parece que ela confessa até brincando um pouco, ou rindo, né? Parece um pecado engraçado falar da experiência da preguiça. Não, a preguiça não é engraçado, pelo contrário, ela traz consequências nada engraçadas, nada engraçadas. Não estou falando daquela preguicinha, talvez aquela moleza do corpo que a gente esteja sentindo agora depois do almoço, né? E acho que o padre está falando comigo, eu estou com preguiça agora. Não, não é dessa não. Eu estou falando da doença espiritual diante da vida. Eu estou falando dessa doença que é um dos pecados capitais, e porque é pecado capital, ele é cabeça de muitos outros pecados, muitos outros. É a experiência da preguiça, que faz, por exemplo, podíamos lembrar muitos exemplos aqui. Aquele funcionário que repetidas vezes ele se atrasa por trabalho, porque ele não tem a disciplina de acordar um pouco mais cedo. A preguiça está instalada ali. Ele sabe que toda vez ele vai ser chamado a atenção, mas ele não luta para vencer, talvez 10 minutos, 15 mais cedo, ele nunca mais ia ter aquele problema. A experiência da preguiça. Outras vezes, se escondendo atrás de uma tarefa, para não ajudar outras pessoas. Quantas vezes a preguiça se instala mascarada ali, dizendo, não, eu estou muito ocupado, né? Eu tenho muitas atividades, que pena que eu não tenho tempo. Quantas vezes são atitudes de preguiça velada, mascarada na nossa vida. Outras vezes aquele estudante, né? Que ele é muito bom, e ele é muito bom, mas para passar na prova, ele tem que montar uma estratégia para ele colar na prova, porque ele não quer fazer o esforço do estudo. A preguiça está instalada aí. A preguiça está instalada, eu dizia, ela traz consequências para a nossa vida nada engraçadas, consequências nada engraçadas. Algumas vezes nós teremos vidas de pessoas que vão estar atoladas na mediocridade puramente por preguiça, porque uma atitude de vencer a preguiça podia sair da mediocridade, no ideal, dar passos concretos em direção ao ideal. Quantas pessoas, irmãos, talvez alguns de nós, que temos constantes instabilidades na vida profissional, ou outras vezes a experiência de pais e mães, né, que escutam a crítica dos filhos, porque na mediocridade deles, eles criam tantas vezes amargura no coração dos filhos. Meu irmão, minha irmã, a preguiça é um vício. A preguiça desse homem do Evangelho, desse servo, Jesus chamou assim, não foi uma palavra inventada por nós, Jesus disse servo mau e preguiçoso. Foi essa palavra dura que Jesus falou com ele. O patrão da parábola, né? Em boca de Jesus, você cavou aí o buraco, ficou se justificando, servo mau e preguiçoso. Pois, meu querido, esse capítulo 25, todo ele escatológico, oxalá o Senhor não fale isso conosco no dia do nosso juízo, onde o Senhor pode um dia olhar para mim e dizer, Renato, você foi um servo mau e preguiçoso, eu deixei tantos talentos nas tuas mãos, e você cavou um buraco e ficou ali se justificando. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu dizia, o pecado da preguiça desse servo da parábola, ele é um vício, porque a raiz dele é uma raiz egoísta. A raiz dele, ela é uma raiz egoísta e corrói a grandeza moral da vida humana. É por isso que a preguiça é pecado. Por isso que os filhos da preguiça, as consequências da preguiça geram tantos frutos ruins na nossa vida. Porque a raiz desse vício está sempre ali dentro do egoísmo, olhando só para si, vivendo a experiência triste, dramática de uma vida egoísta. Se nós pudéssemos aqui olhar qual é a definição de preguiça, como é que eu sei se eu sou preguiçoso ou não, né? Como é que eu devo me confessar disso ou mudar de atitude? Não só falar da boca para fora, mas a preguiça é uma resistência interior ao esforço e ao sacrifício. Tantas vezes quando eu tenho essa resistência ao esforço e ao sacrifício, se eu não luto, se eu não tenho uma vontade forte, a preguiça me vence e eu me entrego a ela. A preguiça ela faz parte daquele conjunto da sensualidade, que só olha para o corpo. O conjunto da sensualidade é aquele triângulo das Bermudas, tantas vezes. É a experiência da sexualidade, é a experiência da comida, da bebida, né, da gula, e é a experiência, tantas vezes, dessa resistência ao esforço e aquilo que me custa algum sacrifício.
A experiência que o Senhor quer nos ensinar hoje com esse servo mau e preguiçoso é combater contra esse vício. Eu não sei onde ela se manifesta na sua vida. A igreja nos ensinou que é um dos pecados capitais, né? E nós precisamos, para vencer a preguiça, colocar diante dos nossos olhos o ideal. Colocar diante dos nossos olhos o ideal que o Senhor nos chamou, na vida profissional, na vida matrimonial, na vida consagrada, minha vida sacerdotal, dos consagrados religiosos aqui, na vida de cada um de nós, ter diante de nós o ideal, para vencer a cada dia essa luta. O preguiçoso não, o preguiçoso sempre, o ideal dele é sempre o mais fácil, o mais cômodo. Ele vive de atalhos, ele não procura o bem, né? Ele não procura simplesmente aquilo que é o bem, o melhor, mas ele vai vivendo sempre de vantagens. Ah, bom, eu levei uma vantagem aqui, eu levei uma vantagem ali. Ele não se importa em dar o acabamento à obra, mas ele quer só despachar tarefas. Ele vai dando um jeitinho. Bom, eu dou um jeitinho aqui, dou um jeitinho ali, né? E a vida vai sendo assim, tantas vezes, uma coxa de retalhos, cheia de jeitinho aqui, jeitinho ali. Pois hoje nós queremos olhar para essa parábola que o Senhor nos falou com muita responsabilidade. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, olhando para esse servo mau e preguiçoso, a primeira coisa que nós queremos dizer diante de Deus, e eu tenho certeza disso, que ninguém vai querer ser esse servo. Nós queremos dizer para Deus: olha Deus, nós não queremos ser esse servo. Nos ajuda desde agora. E por isso, talvez duas formas possíveis que podemos colocar diante da nossa vida para, na nossa decisão, diante das nossas responsabilidades, conscientes e livres diante de Deus, enfrentar o itinerário da nossa vida. Um é encarar a vida bela como ela é e árdua como ela é. Não existe vida fácil, não existe vida de micro-ondas em que a gente aperta e em alguns segundos está pronto. Se você quer uma vida assim, querido, desculpa dizer, você não vai encontrar. Não existe vida que seja bela e ao mesmo tempo fuja de tudo aquilo que são as dificuldades inerentes a essa vida. Toda vida tem sacrifício. Toda a experiência de ressurreição passa primeiro pelo mistério do Calvário, passa pela realidade da cruz. É essa a experiência que nós queremos viver. Então essa é a primeira forma, e é essa forma que eu quero escolher para mim. A forma de olhar a vida e encará-la, mesmo com todas as dificuldades e lutas. Mas se o Senhor nos chamou, o Senhor nos dará a graça para vivê-la. Ou a outra forma é viver naquela mentalidade de aproveitador, do preguiçoso que eu disse. É aquele que vai dando um jeitinho, fazendo e buscando atalhos por onde ele passar. Ele vai buscando atalhos de toda forma. Essa é uma forma também concreta de viver. A escolha é nossa. Os 3 servos do Evangelho, cada um deles agiu diferente com o talento que o Senhor deu. Um tinha 5, entregou 10 para o patrão, o outro 2 entregou 4, e aquele 1 ficou na ambição da mediocridade. É essa a postura da preguiça tantas vezes. A minha ambição é a mediocridade. Eu não consigo alçar voos mais altos. Eu fico ali mergulhado na mediocridade. Na minha vida do mais ou menos. No muro do mais ou menos. Eu não sou tanto cristão, né? E não sou tão santo, mas eu também não sou mau cristão. Quantas vezes eu escuto isso, né? A pessoa fala: padre, olha, eu nem acho que eu nem tenho pecado, eu não faço mal a ninguém, né? Às vezes a experiência da preguiça, ela traz um olhar de uma autocanonização, sabe? Eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, né? E vou vivendo ali, às vezes, no muro da mediocridade. Santo Tomás de Aquino chamava esse pecado da preguiça, eu disse e repito, de assédia, ou assídia, né? Ou seja, é uma tristeza ácida, fria, diante daquilo que é a minha responsabilidade na vida. Nenhum de nós está de carona nessa vida, cada um precisa ser protagonista da própria história. Nós estamos encerrando esse primeiro dia do Encontro Nacional de Campistas, e muitas coisas o Senhor nos falou nesse dia. A nós que estamos aqui na Canção Nova, você que está nos acompanhando em casa, pela TV, pela internet, pela rádio, pelos meios de comunicação, mas a todos nós,
o Senhor está nos chamando a alçar voos mais altos. A alçar voos mais altos. A pensar que a meta da vida cristã não é no mais ou menos. A meta da vida cristã é a experiência que o Senhor tem para nós na sua casa, no reino celestial, na vida eterna que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo disse: nós somos cidadãos do céu. Essa é a nossa cidadania, é essa a marca registrada e o itinerário da nossa vida. Eu sou cidadão do céu. Alçar voos altos, muito altos, é verdade, voos altos, mas voos que o Senhor nos dá a capacidade de percorrê-los, de ir adiante, de direcionar a vida mesmo no rumo daquilo que Ele tem preparado para nós. Eu não sei o que o Senhor está falando no seu coração agora, mas eu vou dizer para você: não tenha medo de levar o seu cristianismo a sério. Não tenha medo das pessoas lançarem pedras sobre você e disserem: olha, você está fanático demais na religião, hein? Quando você estiver indo à missa sempre, e se possível, e melhor, quantas vezes mais, se você estiver rezando o seu texto todo dia, lendo a palavra todo dia. Alguns vão dizer isso: olha, eu acho que fulano, você está ficando fanático demais. Não, você vai dizer: eu estou ficando apaixonado ainda mais por esse Senhor que um dia deu a sua vida por mim. Eu não sei quantos talentos Deus te deu, mas você sabe e o Senhor sabe. Multiplique-os, multiplique-os, multiplique-os. É o que nós queremos hoje pedir ao Senhor, pela bênção da nossa mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos ficando de pé. Nós vamos pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a aumentar em nós a fé. Quem aqui tem fé? Levanta a mão, deixa eu ver. Só quem tem fé. Graças a Deus. Fica com o seu braço erguido. Isso, para as pessoas de casa verem que você tem fé. Pode abaixar o seu braço, pois esse é o primeiro talento que Deus te deu. E esse talento é capaz de levar você e a muitas outras pessoas para a vida eterna. Quem aqui crê nisso? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem acredita que o poder de Deus está sobre nós? Glória a Deus por isso. Vamos rezar, cantando ao Senhor da nossa vida, que Ele hoje venha exorcizar de nós toda a experiência de comodismo com os talentos que Ele nos deu. Se você quiser, feche seus olhos por um instante. Vai pensando em quantos talentos o Senhor te deu. E vai colocando na presença dEle, dizendo: Senhor, são teus. Eu sou apenas um administrador. E de um administrador se pede que ele seja fiel. Vá pedindo ajuda ao Espírito Santo, querido. Você está aqui para rezar. Reze. Não perca o seu tempo se distraindo, não. É o Senhor quem deve ocupar seus pensamentos, suas palavras, seus afetos. Vá pedindo ao Espírito Santo, mesmo no meu cansaço, mesmo sem saber o que te dizer, eu me consagro a Ti nessa tarde, Espírito Santo, pedindo essa graça, a graça de uma fé fecunda. Oh Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus. Solta sua voz, cante para Ele: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Diga para Ele: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pede, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida,
testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, erga o seu braço, peça junto comigo assim, dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, quem precisa, peça. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Eu quero pedir, querido irmão, querida irmã, ao Senhor que venha renovar a nossa fé agora. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como o Senhor Todo-Poderoso pode acender no seu coração esse dom. Você pode abrir a sua boca e dizer para Deus: Senhor, eu preciso de uma fé viva. Pede a Ele de uma fé nova, de uma fé que faça diferença na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Vai pedindo ao Senhor essa graça. Senhor, dá-me uma fé viva. Não, Senhor, não uma fé sepultada nos buracos da vida, não. Uma fé transformada em vida é o que eu te peço agora, Deus. Dá-me uma fé viva. Pede ao Senhor, querido, pede. Ele é todo poderoso, Ele é Deus. Ele é todo poderoso, Ele é Deus. Ele tem soberania sobre a sua vida, sobre a sua história. Peça ao Senhor: Senhor, dá-me uma fé viva. O Senhor pode. Sim, Deus Todo-Poderoso. Tira de nós toda a frieza, tira de nós toda a incredulidade, tira de nós, Deus Todo-Poderoso, toda a indiferença religiosa, todo o acostumar-se com as coisas sagradas. Tira de nós, Deus, dá-nos uma fé viva, dá-nos ardor na fé, dá-nos uma fé ousada, uma fé destemida, uma fé que faça diferença. Oh Deus Todo-Poderoso, nesses tempos difíceis, nesses tempos de tanta calamidade moral, nós pedimos, damos uma fé de testemunho. Vá pedindo, querido, tira de mim, Senhor, toda a omissão de fé. Vá pedindo, tira de mim, Senhor, todo o comodismo da fé. Sim, Senhor, tira de mim, Deus, todo o conformismo, toda palavra maldita, proclamada tantas vezes, não tem mais jeito. Dá-me uma fé viva, Senhor, dá-me uma fé nova. Quantos aqui precisam disso? Peça ao Senhor, erga seu braço, querido, e peça: Senhor, sou eu que estou aqui hoje no santuário, Pai das misericórdias. Tem misericórdia da minha fé, Deus, abalada tantas vezes o barco da minha vida, Senhor, balançou, mas o Senhor está comigo. E eu te peço, dá-me uma fé viva, Deus. Os teus talentos em mim, Deus, não serão para infecundidade, mas para fertilidade, para fecundidade, para a tua glória. Oh Deus Todo-Poderoso, dá-me uma fé viva. Bem forte, juntos. Dá-me uma fé viva, uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida, testemunhada no amor pelos irmãos. Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça. Eu quero pedir ao Senhor que possa tirar mesmo todo o pensamento de incredulidade. Retira agora, ó Pai, em nome de Jesus, toda a incredulidade. Incredulidade diante da Tua palavra, incredulidade diante do Teu projeto de vida para nós, incredulidade diante dos talentos que o Senhor colocou em nós. Retira agora, ó Pai, em nome de Jesus, pelo sangue redentor derramado um dia na Santa Cruz, pelas santas mãos de Nossa Senhora, toda a incredulidade. Você pode dizer: eu me submeto, Senhor. Eu me submeto, ao Senhor, Teu querer. ao Teu querer. Eu me submeto, Senhor. Eu me submeto, Senhor, à Tua soberania. a Tua soberania sobre a minha vida, sobre a minha vida e sobre a minha história. sobre a minha história. Amém. Amém. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
cançãonovaplay.com. Assine já!